O Cavaleiro de Lumière. Primeira parte. Capítulo 5. Berthe de Sommerville. Alguns dias se passaram após as cenas que acabamos de narrar. O barão de Steinensburg despedira-se de seus antigos servos e amigos e havia 3 dias que partira com o filho demandando terras da Alemanha. A menina de Sommerville viera para a aldeia na véspera da sua partida, tal como fora deliberado, e não mais se avistara com seu muito querido primo Louis Frederic, do qual de forma alguma desejava separar-se. Ambos, abraçados à hora da partida, desfaziam-se em lágrimas, beijando-se ternamente, como irmãos que se adorassem, sendo necessário apartá-los para que a patética cena não se prolongasse, afligindo a todos. Uma vez na quinta, no Mies, não cessara ainda de chorar, e apesar do muito que queria a boa ama do seu primo, a Henri, com quem frequentemente folgava nos jogos do parque ou nos passatempos de salão. Apesar do muito que estimava aqueles bons Lumières, e apesar do muito que era por eles estimada, a mudança fora demasiadamente brusca para que pudesse permanecer indiferente ao sofrimento. Padre Rômulo levara-a nessa tarde, no terceiro dia, ao presbitério, a fim de iniciar as aulas confiadas ao seu cuidado, esforçando-se por aconselhá-la e contribuir para que se acomodasse à nova situação, que seria certamente temporária. Caía docemente o crepúsculo, envolto em tons róseos, que se convertiam pouco a pouco na cor nostálgica do lilás. Em algazarra amistosa, a passarada despedia-se do sol, já na beira dos ninhos, onde os filhotes, ainda em plumes, esperavam o aconchego materno para as doçuras da noite, sob suas asas protetoras. Na torre do singelo templo, as andorinhas esvoaçavam irrequietas, enchendo os ares de trinados álacres, quais meninos travessos questionando sem cessar. E dos jardins do presbitério, o perfume adocicado das rosas trepadeiras, que engrinaldavam os varandins, subia para balsamizar o ar e encantar o olfato de Padre Rômulo. Enquanto ao seu lado, apoiada ao balcão que deitava para os canteiros floridos, linda criança de 10 anos chorava inconsolável, o rosto oculto entre as mãos. Era Berthe de Sommerville, a filha bastarda de um conde, mas também a neta de um moleiro, sobre pobre criatura colocada numa encruzilhada da vida, para se reconhecer desarticulada, quer numa, quer noutra camada social, sem mesmo poder compreender por que se via hostilizada pela camada a que melhor se adaptava, e por que não se adaptava a melhor a que estava e estimava. Não se poderia, em verdade, imaginar formosura idêntica a dessa criança. Tudo nela era gracioso, mimoso, agradável, extraordinariamente belo. Dir-se-ia desses anjos que os poetas e os pintores sonham para imortalizarem obras-primas que vencem os séculos. E Rômulo, que se sente, sendo crente fervoroso em Deus, seria também artista, admirava aquela harmonia de conjunto ao tempo, que mentalmente conversava consigo próprio. Será sua alma tão formosa quanto o corpo? Oxalá seja ela obediente aos princípios que desejo ministrar. Com efeito, a sua tez, límpida e alva como as pétalas de um lírio, com seus olhos azuis grandes e rasgados num oval perfeito, os cabelos louros, brilhantes, caídos em cachos caprichosos sobre os ombros, Berthe dir-se-ia visão celeste que a todos encantasse. O conde de Vermont não cessava de fitá-la. Tinha a vaga impressão de que amava aquela criança desde muitos séculos antes. Quisera que ela fosse sua irmã, sua filha, qualquer coisa que a ligasse a ele para que pudesse por ela velar e dirigi-la, pois receava por ela.
e, acima de tudo, piedade infinita por ela sentia em seu coração. A verdade era que 1 século antes, Antoine Tomás chamara-se Carlos Felipe II de La Chapelle e fora o irmão mais velho dessa menina, a qual educara como se fora seu próprio pai. Ela chamara-se então Ruth Carolina, e um grande amor espiritual vinha unindo-os desde séculos anteriores. Mas essa mesma menina, esse espírito, perdera-se em face do Evangelho no século XVI, por amor a ele próprio, torpemente vingado, ofensas a ele e à família, toda praticadas pelos promotores da célebre matança de São Bartolomeu, na França de 1572. Agora, porém, ali estavam novamente, à face um do outro, ele redimido, ela delinquente, separados pelas circunstâncias expiatórias, ligados, porém, espiritualmente por um amor inesquecível, que os acompanharia para sempre, por se tratar de patrimônio do espírito de ambos. Vinha ele, tal como na anterior existência, sendo seu professor de letras e de música, desde 3 anos antes. Ia diariamente ao castelo acompanhando Rômulo e pacientemente ensinara a ler e a escrever e a contar com tal habilidade que aos 10 anos a menina já se adiantara à infância da sua época. O cravo e a harpa não a intimidavam, e o jovem religioso orgulhava-se de ser ele próprio o cultivador dos dotes daquela inteligência e daquele talento que despontavam, cheios de ardor para a conquista da vida. O padre Tom contava então 25 anos, e há 5 se ordenara sacerdote. Em sua anterior existência terrena, havia sido pastor da Igreja Reformista Luterana. Os espíritos prudentes, porém, ao reencarnarem, costumam mudar de ambiente religioso, a fim de que a constante permanência no mesmo setor não os torne fanáticos, intransigentes e preconceituosos. Mas Antoine Tomás era, acima de tudo, cristão e, como discípulo do Cristo, pautar-se-ia dignamente em qualquer que fosse a circunstância religiosa que se ativesse. Entre mentes, Rômulo oferecia à aluna um leve repasto, enquanto esperavam a ceia que se realizaria na quinta Nimieres, a convite de seus proprietários, e ao se levantarem da mesa, disse-lhe paternalmente: Coragem, mademoiselle de Somerville, sede forte, porque o heroísmo no infortúnio assenta bem as almas nobres. E nossos desgostos tendem mesmo a agravar-se, se os não contornarmos com a boa vontade da resignação. Tendes nova família que vos ama com desvelo insofismável. Concito-vos a que correspondais a esse afeto, visto que devemos confiar naqueles que nos demonstram dedicação nos dias de maiores apreensões. Subiram para a carruagem e demandaram a quinta, tendo o padre Tom a gentileza de guiar os cavalos. Entretanto, a maior satisfação acolhera Berthe no seio da família Lumière. Marie exultava-se de contentamento, se vendo como mãe adotiva da formosa filha da infeliz Berthe Fauchet. E sentando-a nos joelhos a cada instante, no intuito de mimá-la, desviando-a das recordações que a pungiam, tomava-lhe os cabelos e admirava-os, examinava-lhe as vestes, as mãos, os pés, como se a menina fosse mais do que uma filha adotiva, um anjo idolatrado, de quem estivera separada por longo tempo, e a qual acabava de reencontrar cheia de saudades. Arnaud, Henri, vinde, reparai, dizia sorridente. Como são lindas as mãozinhas, parecem-se com as mãos da Virgem do altar, se não há mal em compará-las. E que cabelos, são de pura seda e tão perfumados. Ó querida menina,
Estás satisfeita conosco? Sereis muito nossa amiga também, não é verdade? É verdade, senhora. Serei muito vossa amiga, visto que sois a minha boa ama e que criaste meu caro primo Luís. Henri aproximou-se curioso, as mãos cruzadas para trás das costas, a cabeleira loura emoldurando a fronte branca, os lábios apertados num ar despeitado. Contava então 15 anos, tal como Luís Frederic. Parou diante da menina e, como enciumado, a parteou, olhando-a com severidade. Ainda não perdeste o hábito de trazer Luís nos lábios para intrometê-lo em toda a conversa? Não te cansas de lembrá-lo quando se foi e abandonou-te aqui? Ele se foi, mas voltará para levar-me junto, assim o prometeu a despedida. É meu primo, e casar-se-á comigo quando for um homem e eu uma moça. Não sei se casará contigo, não creio nisso. O que sei é que eu também sou teu amigo, e se fosse um cavaleiro, por exemplo, casar-me-ia contigo. Mas trouxe-te aqui uns pombos, de que tanto gostas. Retirou da sacola que trazia a tiracolo 2 lindas aves e passou-as às mãos de Bertie. Toma-os, pois, fica com eles. São mansinhos. Seguir-te-ão para onde fores, pousarão em teus ombros e em tuas mãos. Tu foste sempre gentil, Henri. Trazias-me ao castelo sempre lebres vivas, galinholas, frutos, flores e agora pombos. Sim, és um gentil homem, apesar de ainda não seres um cavaleiro. Se servires ao batalhão do novo senhor de Steinsburg, ele te armará cavaleiro na maioridade. Luís também era bom como tu. Ai, sinto tantas saudades dele. Ah, prometo que serei melhor do que ele foi, e far-lhe-ei esquecê-lo. Tu o verás, tu o verás. Eles eram Ruth Carolina e Luís de Narbonne, novamente frente a frente reencarnados. Seguiram-se, entretanto, os dias e os meses. Ao findar do 1º ano, um correio especial trouxera a padre Rômulo uma carta do barão Frederic, recomendando a menina de Somerville por mais um ano, acompanhada da respectiva mesada. Desculpava-se o fidalgo por não poder ainda reavê-la. As notícias não eram boas. A permanência no convento agravara-lhe a saúde e a neurastenia lhe adviera. Por isso, continuara a vida incerta de viagens. Louis estudava pintura com eméritos mestres em Nuremberg e pensava transportar-se mais tarde para a Holanda, a fim de aprimorar o talento sob a direção da Escola Flamenga de Pintura. E nenhuma esperança havia de regressarem tão cedo a Flandres. Nesse período, haviam se confirmado as primeiras impressões de Henri pela filha adotiva de seus pais. Sua alma, desde aquele primeiro entardecer, desabrochara em afetos vivos, sem que ele próprio o compreendesse. Pela filha de Renaud de Somerville. Era o seu companheiro de folguedos, o seu amigo obediente, o escravo atento a todos os caprichos, o cão fiel pronto a segui-la para onde desejasse ir, o defensor apaixonado, o irmão zeloso, adivinhando-lhe os pensamentos mais insignificantes. Nos primeiros meses de convivência entre os aldeões, a gentil menina, inconsolável pela separação dos seus, mostrava-se esquiva e orgulhosa, não se adaptando senão à afeição dos Lumieres, de padre Rômulo, e acima de tudo à afeição de Antoine Tomás. Viam-na então reviver e alegrar-se às horas de aula e durante os ensaios de canto com o jovem religioso. E também era com visível prazer que, por sua mão, ela caminhava pelos prados marqueteados de florzinhas silvestres, ou lhes ouvia as histórias à beira da lareira pelas noites frias na habitação dos Lumière. Mas Henri, com as suas atenções insistentes,
parecia aborrecê-la e muitas vezes dispensava-o da sua companhia, rogando-lhe que não a importunasse com tanto desvelo. O jovem, no entanto, era paciente, ria-se das zangas da sua amiga e deixava crescerem no coração os afetos que ameaçavam solidificar-se para o futuro. Com o tempo, no entanto, Bertie tornara-se menos ríspida para seu companheiro de infância. Falava-lhe com mais brandura, reconhecendo-lhe a inexcedível bondade do coração, e passara mesmo a dedicar-lhe uma terna e agraciada afeição. Ademais, Henri fizera-se homem, era certamente o mais belo e valente jovem da região. Seu porte altaneiro de homem de armas, sua perícia na esgrima, sua destreza no jogo das facas, no qual jamais se deixava ferir, sua galhardia de cavalheiro e sua temeridade, dando sozinho caça aos lobos, apenas se acompanhado do seu bordão de ponta de aço e da faca do mato, ao passo que para ele granjeara a admiração dos habitantes do burgo, despertara também no coração da jovem o respeito e a afetiva simpatia que ela não procurava ocultar. Se, entretanto, fosse possível alguém sondar o íntimo dessa menina, que despontava para a vida entre os enredos de um drama que se delineava imprevisível nas linhas do futuro, lá encontraria gravada em seus refolhos espirituais uma imagem que não seria a de Henri, nem a do próprio Louis, a quem ela tanto parecia amar. Essa imagem seria certamente a do seu mestre de letras e de artes, aquele doce Antoine Tomás, o seu bem-amado irmão de uma existência passada, do qual se perdera ante a grande lei divina de amor a Deus e ao próximo, na ânsia de vingar-se-lhe a morte trágica.